Programação da Cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. O seu filho está na escola, mas isso não resolve tudo. Precisa ver se ele está aprendendo. Fique de olho nas propostas do seu candidato. Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. Olga Machado e Silva, estado de Goiás, Ipameri. Nós viemos pagar promessa e rezar e suplicar a Deus bênçãos para esse nosso Brasil, para Goiás, para Ipameri, para nossas famílias. Nós estamos muito felizes, muito emocionados de estar aqui. E esse santuário para Goiás é tudo, né? Eu acho que traz, tanto na parte social como econômica, traz muito desenvolvimento para todos nós, né? Está crescendo bastante. Está crescendo bastante. Isso aqui em Goiás é uma bênção do céu. E eu sou associada dos Filhos do Pai Eterno. Eu sinto que está crescendo cada dia mais essa associação, né? E isso ajuda muito, né? Caiu, machucou, tem que ser gelol. Trombou, dividiu, foi no futebol. Tem que ser gelol. Não adote, não se cure, torcicolo que perdure. Tem que ser gelol. Caiu, bateu, escorregou. Tem que ser. Olha o break. Gelol. Tem que ser gelol. Transportes. Ministro Eliseu Padilha. Estamos trabalhando para tornar navegáveis todos os 1.371 quilômetros do Rio São Francisco. O rio vai ficar mais seguro, o custo do frete vai cair, o produtor vai ganhar mais e os alimentos chegarão mais baratos à mesa dos moradores da região. A hidrovia é mais uma obra do Programa Brasil em Ação para desenvolver o interior do Brasil. Ministério dos Transportes. Governo Federal. O Apostolado Claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras. A geleia dietética Colombo possui as calorias necessárias para você ficar em forma. Diga não ao açúcar e controle seu peso com a geleia dietética Colombo, nos sabores morango, pêssego, goiaba e abacaxi. Um produto com a tradição da confeitaria Colombo. CYK 584, Rádio Imperador AM 920 kHz. São Paulo, Rádio Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade desta terça-feira, 28 de julho de 2026, aqui na TV Princesa. O Brasil ocupa a posição de número 107 no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, ranking que conta com a avaliação de 182 países. E o Congresso Nacional continua dando motivos para essa péssima avaliação. Um relatório da Transparência Brasil
revelou que aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais em emendas de comissão foram registradas em nomes de líderes partidários de 2025. A prática é considerada similar ao chamado orçamento secreto, que já foi julgado inconstitucional pelo STF. Duas ocorrências movimentaram ontem a Polícia Militar de Sertãozinho. A primeira delas foi apresentada na delegacia do município. Estávamos em deslocamento para uma outra ocorrência e durante o patrulhamento deparamos com um indivíduo que estava correndo com a cara ensanguentada. Tentamos abordar esse indivíduo, que chamou a atenção da guarnição, né? Tentamos abordá-lo. Ele fez menção de parar, mas posteriormente começou a correr, empreendeu fuga. Alguns metros depois foi detido pela guarnição. No local, na rua João Pedro Rodrigues, no bairro Santa Bárbara, fomos informados por transeuntes que estavam no local que ele havia furtado esta caravana e tentado roubar um garoto com uma bicicleta, mediante o uso de uma tesoura, a qual até cortou a mão do garoto. O garoto, para se defender, ele feriu um soco no nariz desse indivíduo, que havia ameaçado. Ele, alguns metros adiante, tentou roubar uma senhora que estava com um Celta em frente à sua residência, tentou estourar o vidro do veículo com uma pedra e abrir a fechadura do veículo com a mesma tesoura que ele havia utilizado para michar a caravana. Então saiu correndo, porque alguns transeuntes começaram a cercar ele na rua, saiu correndo, assustado. Foi quando a guarnição conseguiu abordá-lo e durante revista busca pessoal neste indivíduo, foi localizado uma quantia de R$130 e uma porção de maconha. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido até a Santa Casa e posteriormente ao DP do município. Lavrado pelo delegado o auto de prisão em flagrante por furto consumado e tentativa de roubo. Tem alguma passagem pela polícia? Ele é conhecido nos meios policiais. Em outra ocorrência, 2 rapazes foram surpreendidos no bairro Liberdade com essa moto que possivelmente teria sido furtada. Ao ver a polícia, Alan dos Santos Leandro tentou fugir, mas foi pego pelos policiais logo em seguida. Nós nos encontrávamos em deslocamento para atendimento de ocorrência quando visualizamos 2 indivíduos nas proximidades do bairro Liberdade, em uma estrada de terra que liga o Jardim Iracema à Coab 4. Esses 2 indivíduos, um estava com uma motocicleta, empurrando uma motocicleta, e o outro empurrava uma bicicleta. Como ele estava sem capacete empurrando a motocicleta, nós resolvemos voltar para abordá-lo. Ele, percebendo a viatura, empreendeu fuga por alguns metros e em determinado ponto abandonaram a motocicleta e a bicicleta e adentraram em um matagal. Nós seguimos eles, um deles, a viatura Rocan, que veio em apoio, acabou sendo detido do outro lado do matagal. E ele era maior, tem alguma passagem? A princípio ele informa que não tem passagem pela polícia, ele é conhecido pela alcunha de Lã, confessou o furto, mas não quis declinar o outro indivíduo que estava na sua companhia. E o que vai ser feito com ele agora? Nós apresentamos à autoridade policial, como eles portavam uma chave micha, está sendo autuado pelo artigo 155 do Código Penal, furto consumado, com o agravante da chave micha. Ele está sendo autuado em flagrante e será conduzido à cadeia pública. Os 2 rapazes foram presos em flagrante e encaminhados para a cadeia pública de Jaboticabal. As emendas de comissão são propostas coletivas apresentadas por comissões temáticas do Congresso para destinar recursos a projetos específicos de áreas como saúde ou educação. Diferentemente das emendas individuais, elas possuem caráter institucional e não são impositivas, permitindo que o governo federal decida sobre o pagamento conforme a disponibilidade orçamentária. E nesta semana, caminhoneiros estão em paralisação para reivindicar a votação da medida provisória do frete, que precisa ser aprovada até quinta-feira para não perder a validade. A proposta estabelece penalidades para empresas que descumprirem o piso mínimo da categoria. Em Brasília, governo e oposição chegaram a um acordo para que a medida seja votada no Senado. Após colidir com ônibus na Avenida Antônio Pascoal, o motociclista de 19 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu. O ônibus e a moto vinham sentido
na Antônio Pascoal, vinha pela mesma via da Antônio Pascoal, próximo aqui ao terminal rodoviário. Quando o ônibus foi realizar a conversão à direita, a moto estava trafegando à direita do ônibus, vindo a colidir com a frente do ônibus. O motociclista perdeu o controle da moto, subiu na calçada, bateu, provavelmente deve ter batido no poste e na grade ali da loja de automóveis, atravessando a rua e caindo lá de cá da rua, próximo já ao rio. Foi socorrido, o rapaz foi socorrido, um rapaz de nome Lucas, 19 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro da Santa Casa e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. A medida provisória está em vigor desde março de 2026, quando foi editada e assinada pelo Poder Executivo para responder de forma imediata à alta dos custos do transporte gerado pelo cenário internacional. A medida provisória estabelece penalidades e multas rigorosas para que as empresas contratantes que se descumprirem o piso mínimo do frete rodoviário, visando garantir uma remuneração justa aos caminhoneiros autônomos. Mercado agrícola. Veja agora qual foi a evolução de preços para a saca de 60 quilos do café arábica, comercializado hoje na região e para a venda futura. A Prefeitura de Varginha anunciou a ampliação do atendimento para a realização de exames de colonoscopia e endoscopia. No fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 100 procedimentos, reduzindo a fila de espera no Sistema Único de Saúde na cidade. Os exames são realizados na Endomed, Endoscopia Digestiva Avançada. A ação integra o programa Cuida Mais Varginha, que segue ampliando o acesso da população aos serviços especializados. De acordo com o governo municipal, a estratégia foi criada para ampliar a oferta de exames, reduzir o tempo de espera e garantir diagnósticos mais rápidos e precisos à população. Nesta quinta-feira, o Museu Municipal vai sediar a apresentação do projeto Remodelar, evento que visa capacitação e exposição de moda sustentável. Esse termo refere-se ao movimento e método de produção que busca minimizar os impactos ambientais e sociais negativos da indústria têxtil. Envolve o uso de matérias-primas ecológicas, a redução de resíduos e o incentivo ao consumo consciente e à reciclagem. O crime ocorreu por volta das 8h30 da noite nesse domingo no bairro Jardim Conduta. João Ramalho e Sebastião Dias morreram na hora após tiroteio em um bar. Segundo informações apuradas no local, a confusão teria começado após uma discussão e testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, teria importunado a companheira de outra pessoa, o que teria provocado a briga. Na sequência, os envolvidos entraram em luta corporal e pouco depois os disparos foram efetuados. Câmeras de segurança flagraram toda a sequência da ocorrência desde o início da discussão até o tiroteio. Segundo o boletim de ocorrência, ao menos 3 pessoas estavam armadas. Outras vítimas foram registradas. 2 sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para o hospital, permanecendo estáveis sob cuidados médicos, e a terceira foi atingida de raspão, ainda segundo as informações da Polícia Militar. Com base nos relatos das testemunhas e nas imagens da câmera de segurança do local, foram identificados os possíveis autores dos disparos, porém não foram localizados. Consta que eles possuíam antecedentes por tráfico, associação para o tráfico de drogas, homicídio, roubo, ameaça, entre outros delitos. Além disso, foram apreendidos 7 aparelhos celulares e uma motocicleta relacionada a um possível envolvido. A área foi isolada para o trabalho da perícia e os corpos encaminhados ao IML. Já as testemunhas e demais envolvidos foram devidamente qualificados e ouvidos e posteriormente liberados. Na outra semifinal, o time do Tabajara Futebol Clube de Carmo da Cachoeira venceu a equipe do Mica Futebol Clube de São Sebastião da Bela Vista pelo placar de 2-1, abrindo vantagem para o segundo jogo. Na sexta-feira, o José Ladir volta com mais informações sobre o esporte em Varginha. Vamos de tempo? Para a quarta-feira em Varginha, a previsão é de um dia de sol com diminuição das nuvens pela manhã, tarde ensolarada e noite de céu limpo. Mínima de 10 e 21 graus a máxima. Veja como deve ficar o clima em toda a região. Lidi, esse frio avança para outras regiões, hein? Boa noite. Oi, Edu, sim. Ele segue no estado gaúcho e chega a Santa Catarina.
Boa noite a você, Mariana, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã o ar polar vai manter as temperaturas baixas em parte da região sul, com chance de geada nas serras gaúcha e catarinense. Em Curitiba, dia chuvoso, máxima de 13 graus. Em São Paulo, tempo nublado, com chuva a qualquer hora. À tarde, os termômetros marcam até 18 graus. No Recife, pancadas isoladas pela manhã. O sol aparece e esquenta até os 31. Hoje, Amazonas e Roraima registraram os maiores volumes de chuva. Pelas imagens de satélite, as instabilidades se concentram nos extremos do país. Amanhã, a frente fria avança pelo sudeste com chuva forte entre São Paulo e o sul do Espírito Santo. O calor e a umidade formam chuvas mais intensas, do Acre até Roraima e no Pará. Entre o sul de Mato Grosso do Sul e o Paraná, a circulação de ventos favorece os temporais. Em Minas Gerais, Goiás e no interior do Nordeste, o ar seco mantém baixa a umidade do ar. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. Em Belo Horizonte, faz até 30. 35 em Cuiabá, 32 em Rio Branco e até 28 em Maceió. Tempo delivery. A Selma é de Itanhaém, litoral de São Paulo. Boa noite, Selma. Até a sexta-feira, dias nublados e chuvosos. As temperaturas não variam muito e as máximas chegam aos 21 graus. O José Rodolfo é de Joinville, Santa Catarina. Oi, José Rodolfo. Nos próximos dias, tempo nublado e chuvoso. As máximas não passam dos 20 graus. A gente quer te ver por aqui também. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Muito obrigado, Aladir. A cobertura completa do Bairrão 2026 você também acompanha na Rádio Melodia FM. Os próximos jogos serão disputados no fim de semana. A competição é realizada pela Prefeitura de Varginha através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. E com a volta às aulas, volta também a preocupação com a segurança dos estudantes que são transportados por vans escolares. Em Varginha, veículos e condutores são fiscalizados pelo Departamento Municipal de Trânsito, que realiza recadastramento anual através de vistorias. O objetivo é garantir que motoristas e vans estejam devidamente aptos para o transporte escolar no município. Acho que a chance nossa é muito concreta. Acho que o PSDB vai caminhar nessa luta com um conjunto de aliados importantes, os democratas, o PPS, o PTB, possivelmente. Estamos tentando aí, setores importantes do PMDB deverão estar com o PSDB. Então, estamos muito esperançosos. Acho que a possibilidade do PSDB voltar a conduzir os destinos do país com o governador Zé Serra são muito, muito concretas. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal. Aos pais responsáveis por alunos que necessitam de transporte coletivo particular, a recomendação é verificar se o prestador de serviço e a van passaram pela fiscalização do Demutran. Nesta semana, de 11 a 15 de maio, a Prefeitura de Varginha, Secretaria Municipal de Saúde, realizam mais uma edição do LIRA-A, Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti. Esse trabalho consiste em visitar imóveis para verificar a existência de focos do mosquito e, com isso, estabelecer um índice de classificação para o município diante do risco de doenças que podem ser transmitidas. Nosso cinegrafista flagrou esses trabalhadores cortando o caminho pela rodovia Armando Salles de Oliveira. As cenas acontecem diariamente nos horários de maior fluxo de entrada e saída do serviço. Um pouco à frente do ponto onde essas imagens foram gravadas, existe uma passarela. Mesmo assim, os trabalhadores preferem se arriscar. O LIRA-A é um método criado pelo Ministério da Saúde, responsável pela realização do sorteio de locais que devem ser vistoriados pelos agentes de combate a endemias. Esse critério evita que sejam escolhidas regiões e bairros mais ou menos propensos à existência de focos do mosquito. Converso hoje aqui com Luísa Mandela. Luísa, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Luísa, a gente conversava aqui, antes do início do programa, e você me falava do seu tempo, 14 anos já com educação e com educação antirracista, correto? Correto. O mesmo tempo que eu tenho de educação é o mesmo tempo que eu trabalho uma educação antirracista. A
partir do momento que eu trabalho no município do Rio de Janeiro, com crianças majoritariamente negras e periféricas, e diante de uma situação que aconteceu lá, eu senti a necessidade já de trabalhar essa educação antirracista. E aí, trabalhando com o quê? Com ensino fundamental? Educação infantil. Eu começo como professora de educação infantil, é um concurso que se chamava concurso de PEI, professora de educação infantil do município do Rio de Janeiro. Aí eu passo em 2012, já entro em uma sala de aula com crianças negras, em sua maioria, moradoras de um espaço periférico, né, na zona norte do Rio de Janeiro. E eu dividi a sala com uma outra professora que fez uma atividade tanto quanto problemática, e dali me despertou ainda mais esse movimento de estudar e entender o que eu não deveria fazer também. Entendeu? E é interessante, né, a fala e o depoimento, porque mesmo em comunidades majoritariamente negras, o racismo também está lá. Com certeza. O racismo, infelizmente, ele está em todos os lugares. E claro que como a gente vive numa sociedade racista, a gente precisa entender que ele está na estrutura da sociedade, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, ele está na estrutura da nossa sociedade. Só que eu, enquanto educadora, eu me via na obrigação de não reproduzir racismo nas minhas práticas pedagógicas. E dali, como eu entro em 2012 no município do Rio e passo para o mestrado em Relações Étnico-Raciais no mesmo ano, esse movimento de estudos ele já veio muito intenso com relação às questões raciais, né? Então, eu me torno uma especialista, ao mesmo tempo que eu estou em sala de aula atuando com essas crianças, em maioria negra na rede, né? Tem crianças brancas também, tem crianças indígenas e tudo mais, mas a rede municipal do Rio de Janeiro, em especial, é uma rede majoritariamente negra. E aí, teoria e prática convivendo. Exato, porque é isso, a gente estuda para passar no concurso, a gente entende a importância, né? Eu até falei sobre isso hoje, eu dei uma palestra no teatro. Qual é o nome do teatro? Fausto Bellini. Fausto Bellini Degani. Bellini, Fausto Bellini, isso mesmo. E ele foi no Fórum de Educação, no 20º Fórum de Educação, e eu falei sobre educação antirracista. E aí, eu falo sobre isso, né? Quando a gente vai fazer um concurso, a gente estuda, majoritariamente até intelectuais brancos, mas a gente estuda o Paulo Freire, que ele traz a importância da gente dialogar com a realidade dos alunos. A gente estuda Dermeval Saviani, a gente estuda Florestan Fernandes, e quando a gente coloca na prática, às vezes a gente não dialoga com o que a gente estudou na teoria. Então, eu tinha muita preocupação em articular a teoria com a prática. E quando eu entro no mestrado, que vem mais teóricos negros, trazendo as relações étnico-raciais, eu falei, opa, agora eu vou engrossar esse caldo teórico para colocar em prática, em sala de aula, essa educação antirracista. Não é fácil, não é fácil, mas foi muito importante. Eu tive retornos muito positivos ao longo da minha caminhada. A gente tem essa questão de viver, como você colocou, numa sociedade racista. Ou seja, a gente está dentro da situação. E muitas vezes quem está dentro da situação não consegue enxergar, né? Por isso a gente ouve muito discurso, não, mas não existe racismo no país, etc. Como é que é mostrar que de fato existe, que isso ainda é um problema diário do brasileiro? Então, eu costumo falar, ainda mais quando eu dou palestra sobre letramento racial, porque hoje foi sobre educação antirracista, né? Mas quando eu dou palestra sobre letramento racial, eu costumo dizer o seguinte, que todos os dias, quando a gente liga a televisão, a gente se depara com casos de racismo. Porque hoje a mídia, ela nomeia. Então, não tem como a gente negar. A gente só nega quando a gente realmente não tem uma honestidade para assumir. Porque a gente liga a televisão, a mídia já nomeia como racismo. A gente se depara com pesquisas do IBGE ou de outros institutos que já vão fazer esse cruzamento de raça, cor e renda, e condições de moradia, e alfabetização, e tudo mais, e a gente vai perceber que a maioria das pessoas que estão desempregadas são negras. A maioria das pessoas que não são alfabetizadas são negras. A maioria das pessoas que estão nos trabalhos informais são negras. Então, isso é o reflexo do racismo estrutural. São dados que não tem como negar. Exato. Como a gente nega dados? Como a gente nega a
Porque negar a história já tentaram. Negar, apagar, modificar. Mas como que a gente nega os dados que hoje ainda são consequências desse passado presente escravagista? Porque não foi há muito tempo que a escravidão foi abolida aqui no Brasil. É recente. Então a gente pode falar aí de uma recente abolição e que não foi concluída da forma que deveria. Então a gente fala muito, a Princesa Isabel, a heroína, a que libertou, mas antes disso haviam revoltas regenciais e depois disso, sim, ela assinou. E aí? Para onde as pessoas foram? Sem condições de moradia, de emprego, de subsistência. Então, as consequências disso se reverberam até hoje, 2026. Por isso que quando a gente fala de racismo estrutural, é toda uma estrutura, toda uma engrenagem que desfavoreceu a população negra e indígena aqui no país. Exato. E aí, muitas vezes, a gente vê também uma tentativa de apagamento do dado, né? Uma coisa que eu vejo muito é a questão das cotas. E aí eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas a cota deveria ser relacionada à condição financeira e não à racial, né? Como se não houvesse cotas também para esses casos. Mas exato. Né? Como se a gente não tivesse também cotas ligadas, por exemplo, aqui, em especial, vou citar as das universidades públicas do Estado de São Paulo. Para quem estudou na escola pública, né, a vida toda, existem cotas. Exatamente. Né? E aí se apaga isso, se joga para baixo do tapete para falar, não, a cota que incomoda é a racial. Ou seja, está colocando o racismo na mesa e... como se fosse natural, né, apagar essa cota e as outras não. Porque a partir do momento que se coloca a cota como racial, o Brasil se assume racista. Porque esses movimentos de cotas, a Lei 10.639, 11.645, elas vieram de muitas reivindicações dos movimentos sociais negros na década de 70, 80, 90, pressionando. Até que em 2001... houve a Conferência de Durban na África do Sul, em que o Brasil se compromete a fazer ações reparatórias ao racismo. Por isso que a 10.639 vem em 2003, 2 anos depois da Conferência de Durban. Aí depois vieram as leis de cotas para concursos, mas quando se coloca a cota racial, é mesmo para não deixar esquecer que o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra. Então, quando a gente fala de cotas sociais, as cotas raciais também são sociais. As pessoas negras que, por exemplo, estudaram em escola particular a vida inteira não têm direito à cota. As pessoas negras que não declararem uma determinada renda, acho que é de um salário mínimo e meio per capita, se for acima disso, elas também não têm direito. Está cruzado com a questão social. Exatamente. A cota racial, ela é cruzada com a questão social. Só que as pessoas preferem, muitas vezes, ir pelo senso comum e negar. Eu sou contra, sem ter o conhecimento mesmo do que é a lei de cotas, a ter o conhecimento para depois entender o porquê que as cotas são necessárias. E as cotas, elas não foram criadas para que elas fiquem a vida inteira. A partir do momento que o Brasil colocar aí em equidade a população negra com a população não negra, as cotas não se farão mais necessárias, mas a gente ainda tem muito que avançar. Então, a gente precisa ter esse entendimento sobre as cotas para a gente não reproduzir coisas que a gente não conhece, né? Que a gente aí fica no senso comum. Eu sou contra, eu sou a favor. Tá, mas independente de você ser contra ou a favor, a lei está aí. Exato. É para ser cumprida. Exato. E é muito pontual isso, né? Porque a gente teve, historicamente, não é, dezenas de outras cotas. Né? A gente pode falar da Lei do Boi. Lei do Boi. Que, olha, o proprietário rural lá, né, tinha cotas, tinha bolsas para os seus filhos, etc. E ninguém nunca questionou isso. Quem tinha condições tinha o incentivo. Né? Então, só na questão racial é que as pessoas levantam. Né? Se fosse uma questão contraditória a cotas, seria de uma maneira geral, mas a gente vê pontualmente só na racial. Exato, porque eu falo muito da Lei do Boi, né? Inclusive, um corte que eu fiz em um podcast viralizou, assim, porque eu falei da Lei do Boi. Bateu mais de 1 milhão de visualizações que eu falo. Eu pergunto para o entrevistador, você conhece a Lei do Boi? Aí ele fala, não. Aí eu falo, então, essa lei é de 68, e ela vai até 85, e que reserva
cotas nas universidades para os filhos de fazendeiros. Então, cotas para brancos sempre tiveram. Quando a gente racializa as cotas, aí que é o problema, é o que você está falando. Então, a gente... é algo que é para as pessoas negras acessarem espaços de poder e conhecimento. Então, como o racismo, ele vem também dessa ideia de que eu, enquanto pessoa negra, sou inferior, então, no racismo, eu não deveria estar no espaço de poder, que a universidade é um espaço de conhecimento e poder. Conhecimento é poder. Então, se você nega esse acesso, você quer as pessoas negras nesse lugar de subserviência eternamente. Porque, imagina, hoje, quantos intelectuais negros tem que passaram e passam pelas universidades? Eu sou uma pessoa, sou mestra, estou no doutorado, em breve serei doutora em educação, mas há tempos atrás esse acesso não me era permitido. Então, as leis de cotas elas vêm para revolucionar e para, sim, incluir as pessoas negras, as pessoas indígenas, nesses espaços que por muito tempo foram espaços reservados a um determinado grupo. Isso a Xará Luísa também, né? Legal. Falando da questão, né? A gente falava da rotina de sala de aula e etc. E ela toca numa questão pontual que a gente tem visto ultimamente, que é escolas sendo invadidas por pais questionando a educação antirracista ou quando se fala de algum item de religião de matriz africana nessas aulas. Como é que você tem visto esses casos? Me perguntaram isso hoje na palestra também, Luciano. Exatamente fizeram essa pergunta. E eu vejo com muita tristeza, porque quando a gente fala de educação antirracista, a gente está falando de educação. Existem leis que respaldam o fazer pedagógico. São a 10.639 de 2003, tem 23 anos, e a 11.645 de 2008, que amplia a 10.639, que traz também a questão indígena. Então, a gente, quando trabalha essa educação antirracista, a gente não está trabalhando nada além da educação. Então, é muito triste a gente ter intervenções de pais, de policiais que já foram a escolas por denúncias e tudo mais, porque a gente tem respaldo legal. Então, o que eu penso que o racismo religioso também, porque muitas pessoas confundem, né? Está trabalhando educação antirracista, está falando de macumba, está falando de religião. Não, você não está falando de religião, você está falando de cultura, você está falando de mitologia, você está falando de diferentes perspectivas. Então, é também, muitas vezes, remar contra uma maré. Porque se a gente está falando que o racismo é estrutural, ele está em todos os lugares. Então, se a pessoa que questiona esse tipo de educação, mesmo a gente falando sobre dados, sobre leis, sobre metodologia e tudo mais, se a pessoa ainda continua questionando, aí já ela é que precisa rever o seu próprio racismo, o seu próprio preconceito, sabe? Porque isso também desanima quem está na educação fazendo esse trabalho. Muitas pessoas deixam até de fazer por medo de retaliação, por medo de vigilância. E eu acho que deveria ser um movimento contrário. Eu acho que deveria ser um movimento, que era uma coisa que quando eu fui coordenadora eu falava muito, de fazer reuniões formativas com os responsáveis. E explicar o que a gente está fazendo e por quê. Porque quem é responsável e não tem nada a ver com a educação não tem obrigação de saber o que é a Lei 10.639. Não tem obrigação assim. Eu entendo que não tenha. Apesar de eu achar que todo cidadão tinha que saber de praticamente todas as leis vigentes no país, mesmo não sendo formado em direito, eu acho. Mas é uma questão minha. Eu acho, mas eu penso que sim. As reuniões de responsáveis deveriam ser também formativas. Em que sentido? Olha, o projeto desse ano é esse, por isso, baseado nas leis tais e tais, porque nem todo mundo também conhece. Eu acho que a falta de conhecimento também faz com que muitas pessoas ajam dessa forma, sabe? Preconceituosa, violenta. E isso só prejudica o processo educacional.
E como se a gente não falasse de outros itens que esbarram nas mitologias e nas religiosidades de outra crença no conteúdo pedagógico. Né? Porque, olha, né, me lembro de aula de história que você estuda reforma e contra-reforma, não é? Mitologia grega. Mitologia grega. Quando você tocava, o pouco que tocava na questão da cultura indígena, né? Todo mundo falava de Tupã, né? A gente fala de descobrimento do Brasil, né? Entre aspas, muito entre aspas, né? Mas a gente fala da questão dos religiosos que catequizavam, né? Então, assim, a gente está o tempo todo falando de mitologias religiosas das mais diversas no conteúdo pedagógico, mas, de novo, quando se fala da mitologia relacionada à cultura afro, aí não pode. Pode na Páscoa ter pão e suco de uva. Exato. Né, dentro da escola. Ninguém me contou, eu já vi. Fazer na Páscoa. Você comemora a Páscoa dentro da escola por quê? Se o Estado é laico. Então vamos entender o que a gente deve trabalhar a partir do quê? A festa junina em si, né? Enfim, né? A gente tem uma gama de sobreposições culturais, porque, de novo, né? A gente é um país, além de miscigenado, multicultural, que recebeu povos do mundo inteiro e que convive com essa cultura, né, há muito tempo e que convivia harmoniosamente, né? E que eu digo harmoniosamente no sentido de a gente não tinha tantas questões como a gente tem hoje de ficar rastreando isso, né? Olha, não, isso aqui não pode porque é de tal religiosidade, né? Festa junina era uma coisa comum na rotina de todas as escolas. Natal. E de um tempo para cá começa a ser, né, bem mais policiado, né? Sim. Então, o que a gente tem feito com essas questões, de fato, gerando uma divisão ainda maior do que já as raciais que existiam. Porque assim, uma coisa que eu falava, ou a gente trabalha data ou a gente trabalha projeto. Não tem como a gente trabalhar data e projeto pedagógico. Se a escola trabalha festa junina, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Amigo, Dia da Avó, que hora você trabalha projeto pedagógico? Você não consegue fazer os dois. E a questão do Natal, inclusive, que também é uma data católica, eu já fui coordenadora, eu tinha uma professora que era, por exemplo, testemunha de Jeová. Ela falava, testemunha de Jeová não comemora Natal. Aniversário. Não comemora aniversário, muito menos aniversário de Jesus, né? Não, porque é aniversário, né? Porque, né? É a questão da religião mesmo. E ela falava, Luísa, aniversariante do mês não me coloca e Natal a gente não faz. Eu vou respeitar. Se eu tivesse uma aluna assim, eu também teria que respeitar. Sim. Porque é isso, a gente não pode tratar assim, somos todos iguais, vamos fazer tudo igual para todo mundo. Vamos fazer que nem Dia das Mães, Dia dos Pais. Gente, tem crianças que não têm mãe. Tem crianças que não têm pai. Tem crianças que não têm pai e nem mãe. Como que a gente lida com isso no espaço escolar, que é tão diverso? Como é que a gente pega essas datas, coloca tudo numa caixa e trabalha? E aí, quando a gente vai falar de relações étnico-raciais, é um tema à parte. Não, esse tema aqui eu vou deixar para novembro. Eu também falei sobre isso hoje na palestra. Não, gente, ele pode estar o ano inteiro. Mas aí é você entender que é preciso construir um projeto pedagógico de forma coletiva. Eu sei que às vezes parece meio utópico, mas seria o ideal. Um projeto pedagógico construído de forma coletiva a muitas mãos e entendendo que esse projeto, as relações étnico-raciais, precisam permear ali toda a parte metodológica, político-pedagógica daquela escola, conversando com tudo que se pretendem ensinar, né? E entender isso, que a educação antirracista não é um tema à parte. Ela é a própria educação. Cristina perguntando aqui, Mandela é sobrenome mesmo ou, né, é nome? Utilizado? É nome. Nome composto. Luísa Mandela. Então, a família... tem Ana Carolina, não tem Maria Júlia? Meu Luísa Mandela. Então, uma escolha da família mesmo. Foi de quem? Uma escolha da família. Meu pai com a minha... foi do meu pai. Porque a minha mãe queria me batizar de Acotirene, em homenagem à matriarca do Quilombo dos Palmares. Ela foi a primeira moradora do Quilombo dos Palmares, a Acotirene Palmares. Aí meu pai falou assim, não, vai ser Luísa Mandela. Luísa em homenagem a Luísa Maim e Mandela, Nelson Mandela. Pronto, Luísa Mandela. E eles entraram num acordo e ficou Luísa Mandela. É meu mesmo, na certidão de nascimento, na identidade, não é...
Artístico, não. Mas aí então já mostra que a família já tinha essa consciência muito... Militantes, meu pai e minha mãe. Eu sou filha de 2 professores militantes do Movimento Negro Unificado Brasileiro. Eu falei um pouco assim na palestra. A minha mãe militou com Lélia Gonzalez, trabalhou com a Abdias do Nascimento. O meu pai, historiador, minha mãe é professora de biologia, aposentada, os 2 são aposentados, né? Meu pai é professor de história, estudou com Maria Beatriz Nascimento, que é uma grande estudiosa de quilombos. Então, todos os 2 são... Foi presidente do IPCN, meu pai, que é o Instituto de Pesquisas de Culturas Negras, lá no Rio de Janeiro, um instituto que agora estão fazendo uma retomada bem bacana, sabe? De preservação da memória, história negra. Então, os 2 são bem atuantes, bem conhecidos até no Rio de Janeiro, assim. E eu tenho muito orgulho, sabe, de onde eu venho. E esse nome vem forte, né? Vem como parece que passaram um bastão, né? Um nome desse é uma responsabilidade que... Não tem como fugir dessa obrigação. Não tem. Olha que eu tentei, não vou mentir. Eles mesmos falavam, né? Não seja professora, vai fazer outra coisa. O professor ganha mal, não vai se valorizar. E eu fui lá e tornei professora. Então, eu acho que por mais que eles, né, não quisessem, entre aspas, né, que eu seguisse, colocaram um nome que eles meio que passaram... Meio não, né? Passaram o bastão para mim. Se vira aí com essa... Né? Essa responsa. Com essa responsa. E eu acho que quando você cita, né, todo esse trabalho de pesquisa, de procura, porque assim, quando a gente fala de apagamento, não é uma coisa proposital. Total. Não é? De se tirar arquivos, de se embranquecer figuras históricas, e etc. Antigamente, por causa da questão técnica, né, era muito mais fácil porque era só a exposição da fotografia na hora de revelar. Né? Então, isso era feito rotineiramente. Hoje, ainda bem, né, que a tecnologia já não deixa isso com tanta prática. Mas a gente percebe que, por exemplo, nas IAs, né, a IA ainda é, né, padronizada para o perfil branco. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas estavam estranhando no início de utilização, né, porque jogavam para um outro padrão. Então, quanto que a gente tem que trabalhar não só de cultura, mas de rotina nisso, de pensar tecnologias e de resgatar histórias que, às vezes, a gente tem preservação só por cultura oral. Exatamente. Que a oralidade, ela é super valorizada, né? É um valor civilizatório afro-brasileiro, inclusive, que a professora Azueda Loreto da Trindade, que foi inclusive minha professora na faculdade, uma grande pesquisadora intelectual do movimento negro, criou, e ela fala que a oralidade é um valor civilizatório afro-brasileiro, porque realmente nos povos africanos a oralidade ela vinha muito forte para a preservação da nossa cultura, da nossa identidade. Inclusive, se a gente hoje sobreviveu, também é graças à oralidade. Mas a gente não pode se garantir só na oralidade. Até porque a escrita também é africana, né? Ela vem do Egito. Né? E é a gente pensar que, por mais que tenha tido esse apagamento gigantesco, como você falou, né? Embranquecimento de personalidades, queima mesmo de arquivos, queima, taca fogo mesmo para que as pessoas não soubessem de onde vieram. Eu, por exemplo, não sei de qual país africano vêm os meus tataravós. Enquanto as pessoas brancas, elas sabem. Não, meu bisavô, por exemplo, não sei. Meu bisavô veio da Itália. As pessoas brancas sabem. Meu tataravô veio da Suécia. Sei lá, estou dando um exemplo. Eu não sei, eu tenho que pagar para fazer um genera. E aí vem muito na oralidade, histórias, mas nada concreto. Então, a oralidade ela é fundamental para a preservação da nossa história, da nossa memória e tudo mais. Mas esse apagamento foi muito brutal, foi muito cruel conosco. Então, até para a gente ter essa identidade fortalecida é mais difícil. Porque quando se queima e se apaga histórias, memórias, de onde a gente tira a nossa força? Ainda bem que os meus ancestrais, eles se organizaram dessa forma, né? De passarem, transmitirem as histórias de pai para filho, se organizaram de outra forma, apesar desse apagamento, né? Então, é importante a gente continuar. E que essa história continue, mas que a gente escreva também. Acho que é por isso que falam, né? Não, vocês precisam escrever. É por isso que hoje eu estou lançando um livro na quarta-feira. Eu lanço no Rio de Janeiro o meu livro, o Manual do Letramento Racial, Convite à Consciência, a Ação e a Transformação. E esse livro, ele vem também nesse lugar de eu preciso colocar no papel. Porque são tantos apagamentos que a gente sofre que eu preciso colocar no papel. Eu preciso ter
uma obra que vai ficar eternizada. Eu vou embora e o meu livro vai ficar. Né? Sem dúvida. Vocês deixam um legado. E hoje a gente vê cada vez mais isso, por exemplo, quando a gente fala de conteúdo ligado às religiões de matriz africana. Sim. Né? Que o Brasil acabou sendo um receptáculo muitas vezes maior do que a África, inclusive, para isso, né? Que também tem tido um apagamento histórico gigantesco, né? E que muita gente vem beber aqui dessa fonte. Sim. Inclusive a Umbanda, né, foi criada aqui no Brasil, né, que já é uma outra religião, não é igual ao Candomblé. A gente tem uma potência muito grande, né? O povo negro ele se organizou, o povo indígena também se organizou. Então a preservação das culturas, elas vêm através de organizações, elas vêm através de articulações, né? Mas eu entendo também o papel da memória nesse lugar, porque eu acho que se nós tivéssemos mais memórias, a construção do país seria outra, porque a gente teria mais fontes para a gente reivindicar certos lugares, sabe? Então é importante a gente construir legados, entender que outras pessoas vieram antes, né? Que eu não inventei a roda, pelo contrário, estou fazendo a roda continuar girando, mas é entender isso, que esse apagamento foi muito brutal. Mas, apesar de toda essa brutalidade, a gente continua aqui. Luísa, para a gente encerrar, né? Livro que você citou, e tem muita gente perguntando, né, qual editora, eu sei que agora é lançamento, né, por onde as pessoas encontram o seu livro? Então, é pela editora Manoli. O nome do livro é Manual do Letramento Racial, um convite à consciência, à ação e à transformação. Já está à venda pela editora Manoli, isso também consegue encontrar na Amazon. Só colocar lá. Qualquer dúvida também pode me chamar no meu Instagram, Luísa Mandela, que eu mando o link lá. O lançamento vai ser presencial no Rio de Janeiro, no dia 29 de julho, às 17 horas, na Livraria Leitura da Rua do Ouvidor. E eu estou muito feliz com esse primeiro lançamento. Eu já tenho, como coautora, 7 livros, né? E esse é meu primeiro livro solo. Muito feliz. Luísa, gratidão imensa de recebê-la. Espero que seja a primeira visita de muitas aqui ao programa Ia Batatais. Parabéns pelo legado, né, que nos deixa, e conte sempre conosco aqui. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo, né, por essa audiência. Muito obrigada. Espero voltar. E gostei muito de estar aqui com você. Foi muito legal. Passou rápido. Foi muito bom. Muito obrigada. E o Ministério da Saúde habilitou o município de Varginha para a realização do tratamento do glaucoma com medicamentos. Uma importante conquista para a saúde pública. A portaria que autoriza essa prestação de serviços através do SUS foi publicada no dia 18 de maio deste ano, ampliando o acesso da população ao atendimento especializado na cidade e região. O secretário municipal de saúde, Heron Ataíde Martins, explica quais são os benefícios para os pacientes que dependem do tratamento contínuo. O tratamento do glaucoma e da atenção especializada oftalmológica para o município de Varginha foi um processo que já vem, né, desde o ano passado, né, vários atores se mobilizaram, né, no Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, Hospital Regional e a Secretaria Municipal de Saúde. E vai ser um ganho porque hoje todo esse tratamento especializado é realizado no município de Itaiandu, né? Nós temos aí quase 200 quilômetros, quase 3 horas, né, para chegar a esse tratamento, e a gente vai conseguir realizá-lo aqui no município de Varginha, tanto para os nossos munícipes quanto os municípios aqui da microrregião, né? O município de Campanha, São Gonçalo de Sapucaí, Cordislândia, Monsenhor Paulo. Então, o município que a gente fala da nossa microrregião vão ser realizados todos aqui em Varginha. E é interessante, né, porque eles antes tinham que viajar, né, agora ter o serviço aqui disponível na própria casa e mais próximo também, né, que Itaiandu já está mais na divisa, né, então é um ganho muito grande. Sim, né, além do ganho da qualidade, né, de vida para esses pacientes que precisavam deslocar, gera também uma economicidade para o município, né, porque deslocar com esses pacientes aí gerava um custo muito maior. E a gente consegue também, às vezes muitas pessoas
falam tá realizando um serviço regionalizado, a gente consegue atender não só a população de Varginha, mas desses outros municípios aqui do nosso entorno, e vem recurso para isso. Então não é apenas Varginha que está com esse investimento. Nós temos também recurso estadual e federal que vem a dispensação também dos colírios, os tratamentos. Então nós vamos ter possibilidade, né, tratar o glaucoma, a gente fala dispensar, entregar para a população esses colírios, realizar, por exemplo, tratamento da catarata, tá? Tanto tratamento clínico quanto cirurgias de catarata. Nós também podemos realizar tratamentos clínicos ali de retina e também urgências oftalmológicas. Então, todos os serviços especializados vão ser realizados aqui no município de Varginha. Sim, e isso já está funcionando? Vai funcionar? Já tem uma data? Como é que vai ser essa programação? A gente está em um processo de transição, né? Primeiro saiu a portaria no dia 18 de maio, né? A portaria 4.080, a gente tem que transferir o recurso aqui para o município de Varginha. Os gestores, os secretários de saúde dos municípios do entorno precisa transferir aqui via Secretaria de Estado de Saúde, né? Esse processo demora em torno de 1 a 2 meses e a gente está organizando o fluxo, né? Então a gente espera que até em 2 meses já tenha tudo organizado para a gente conseguir, né? Tem que fazer a transição dos prontuários também, pegar as informações que estão em Itaiandu, os pacientes novos, aí como serão. Então a gente está organizando esse fluxo e em breve, então no máximo 2 meses, a gente já espera iniciar esse serviço. E durante essa transição, os pacientes vão ser atendidos normalmente lá em Itaiandu? Exato, né? Os que estão em atendimento lá até a transição continua, porque não pode interromper. O glaucoma é uma doença aí que causa cegueira irreversível, às vezes é silenciosa, e a adesão ao tratamento é fundamental. Então não dá para guardar você que está fazendo o tratamento em Itaiandu. A equipe já vem aqui para alguns tratamentos, tá? Uma parte desses tratamentos, mas não falte a sua viagem. E é bom alertar também que nós conseguimos a parte da atenção ambulatorial especializada. Ainda ficou em Itaiandu os procedimentos de alta complexidade, cirurgias, tratamento de glaucoma, laser, procedimentos de cirurgia plástica oftalmológicas, porque para esses serviços a população é de 600 mil habitantes, né? Então a alta complexidade, ela ainda não está aqui. A gente está com atenção ambulatorial especializada. Então a população, reforço, né, continue os seus tratamentos até a gente conseguir transferir para cá da média complexidade, da especializada, e quem é da alta ainda vai continuar sendo atendido lá. É um serviço também, ambos serviços são de excelência, são de qualidade. O importante é a gente preservar a nossa visão, né? O glaucoma é uma doença que danifica o nervo óptico, geralmente devido ao aumento da pressão nos olhos. Como costuma não apresentar sintomas no início, pode causar perda da visão se não for diagnosticado e tratado precocemente. O plantão diurno de 8 horas da manhã às 8 da noite fica com a Drogaria Líder Saúde, da Avenida Rui Barbosa, 105 no centro. Telefone 3214-8881. Farmácia Minas Master, da Avenida Dr. José Justiniano dos Reis, 2235 no bairro Sion. Telefone de contato 3214-4570. Drogaria Barcelona, da Praça Prefeito José Braga Jordão, 231 no bairro Barcelona. Telefone 3221-1590. E a Drogaria Poupe Mais Farma, da Avenida Celino Ottoni, 545, loja 5, no bairro Resende. Telefone de contato 3214-3070. O plantão noturno de 20 horas às 8 da manhã, de segunda a sábado, fica com a Drogazil, da Praça José de Rezende Paiva, número 40, no centro. Telefone de contato 3214-4996. E a Drogaria Natus Farma, da Avenida Rio Branco, 304, no centro. Telefone 3212-2056. E no domingo, com a Drogaria Barcelona, da Praça Prefeito José Braga Jordão, 231, no bairro Barcelona. Telefone de contato 3221-1590. E o ponto de cultura MAS
tem uma semana inteira de ações culturais gratuitas. Teatro, cinema, dança e música são algumas das atividades programadas até o dia 25 de outubro. E o melhor é que o acesso às manifestações culturais durante esta semana é tudo de graça. Euclides, eu estou tão feliz que a TV Princesa está aqui com a gente mais uma vez. Primeiro, antes de a gente falar do Cinemás, eu preciso muito agradecer a TV Princesa, que vocês estão sendo um expoente da cultura do sul de Minas. Varginha precisava de um canal assim. Eu quero dar os parabéns e agradecer a presença de vocês aqui. Sobre o Cinemás, é uma sala de cinema que dentro dessa sala de cinema acontecem várias coisas artísticas, porque a gente é plural, a gente faz tudo aqui na MAS, a gente é um ponto de cultura que tem muita acessibilidade, então a gente tem apresentações de artistas PCDs, a gente tem artistas PCDs que fazem aula com a gente tem toda uma equipe especializada em receber, em atender o pessoal PCD, isso trouxe muito essa galerinha para cá. Então, agora, nós vamos estrear esse projeto, nós vamos finalizar esse projeto, chegou o fim do ciclo desse projeto de manutenção desse espaço, que foi através da LPG do Estado. Então, foi muito legal, a gente conseguiu dar uma reformadinha em algumas cadeiras, a gente conseguiu pintar, chegar mais para cá, muitas reformas, muita coisa de manutenção física do espaço e não pode ser só o físico sem a gente comemorar isso, né, Euclides? Então, a gente vai fazer uma semana de atividades culturais. Quem pensa que a nossa sala de cinema é só cinema, vai se surpreender. Nós vamos ter teatro, nós vamos ter dança, nós vamos ter canto, nós vamos ter muita música, nós vamos ter uma integração cultural, tudo gratuito. Agora, tem dia que já está lotado, Euclides. Então, a galera que está querendo vir, chega meia hora antes, porque são limitadas as cadeiras, é gratuito, mas nós não podemos colocar mais gente do que cabe no espaço. E você deixa um local também, Instagram, onde o pessoal pode saber a programação do dia? Boa ideia. Euclides, a programação, a gente vai do dia 15 até o dia 25, não, do dia 19. Boa ideia, Euclides. Nós vamos do dia 19 até o dia 25, cheio de atividade, tem atividade de manhã, atividade à tarde, atividade à noite. Então é legal vocês entrarem na programação da sala de cinema, @mas.cultura, que a gente vai colocar toda a programação lá para todo mundo ter acesso. Agora, quem vier, vem com o coração aberto, porque são curtas, são cenas curtas, tem cena de audiovisual antes dos filmes. Então, a pessoa não vai vir só assistir o filme, tá assistindo o filme, de repente entra uma dança, de repente entra uma outra intervenção artística. Então, é tudo junto e misturado. Então, a partir mais ou menos de 19 horas, vocês vêm para cá e acompanham toda a programação. Agora, a própria semana, ela funciona um pouco como vitrine do que o ponto de cultura faz, né? Porque o pessoal pensa, ponto de cultura às vezes é só um encontro, mas aqui você vai ter um mix de artes, né? Euclides, esse ano a gente está com 400 alunos bolsistas, né, de tudo quanto é idade. Chegou a hora deles apresentarem. Eles viram uma boquinha para apresentar, eles pediram e nós deixamos. Porque é um projeto que não era para ter isso. Era um projeto só para ter exibição de filme em uma semana. Que é muito legal, a gente queria mostrar, esses filmes são filmes selecionados, alguns são filmes de criança que a gente selecionou no nosso festival, no festival do Cinemás, que é da nossa casa, que aconteceu esse ano em Oliveira, mas a gente vai trazer os filmes para cá que a gente amou muito, e os outros são filmes produzidos por nós. Então é a chance do pessoal de Varginha ter acesso a esses filmes. Todo mundo pergunta, eu queria ver, tá sempre em festival, não dá para ver. Aqui nós vamos exibir alguns desses filmes, não dá para exibir todos, mas também vai ter essa vitrine, né? Essa oportunidade de não só os alunos, mas como os pais, os familiares estarem presentes com a gente, assistindo isso, recebendo esse banho de cultura, porque está muito legal. E a gente vai ter também, Euclides, artistas convidados participando também, né? Então nós vamos ter desfile de moda com o pessoal das Cicatrizes, que é os meninos que saíram do Vida Viva, da oncologia, montaram um grupo, uma associação, e eles vão vir desfilar aqui pra gente. Então tudo que é PCD, tudo que é acessível, a gente quer abrir porta, sabe? Vai ter o Vitor Reis, vai tocar na viola e cantar, ele não enxerga, então vai ser super legal, é um momento lindo demais. Então são várias atividades, assim, o cardápio está cheio. Para conferir a programação completa, acesse o site www.cinemas.com.br.
Atenção, candidatos a prefeitos e vereadores. A Brasília Promoções tem os artistas que levam o público para o seu comício. Amado Batista, Edelson Moura, Márcia Ferreira, Chico Rei Paraná, Beto Barbosa, Rony Mota e Donizete. E ainda, trios elétricos e bandas. Ligue Brasília Promoções 061-224-3936 e tenha de tudo que você precisa para a sua campanha. Não esqueça, 061-224-3936 Brasília Promoções. Vamos levantar o Brasil, vamos nos dar as mãos, vamos aprender Brasil, a força da educação. Vem, vamos para a escola, vem, vamos dar as mãos, com o estudo ninguém controla a força da nossa nação. Vamos aprender Brasil, vamos aprender Brasil. O governo federal enfrenta o desafio de melhorar a educação no Brasil. Por isso, criou o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, e a sua participação é fundamental. Juntos, vamos transformar o país. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Vamos aprender Brasil. Grancar Pneus, sua loja de pneus de passeio, carga e agrícola, oferecendo alinhamento, balanceamento computadorizado e desempenho de rodas. Toda a linha de pneus Bridgestone e Firestone, suspensão e freios. Seu pneu com qualidade, segurança e compromisso é na Grancar Pneus. Revenda Bridgestone e Firestone. Rua Calixto Martins de Melo, número 210. Unai, 3676-0606. Com quase 4 décadas de existência, a usina Batatais tem orgulho de sua trajetória. Mais do que produtos com qualidade certificada, entrega valor para seus clientes e parceiros. Tem o compromisso na busca do desenvolvimento pleno, todos os dias. Explora ao máximo a sua capacidade produtiva. Graças aos investimentos em tecnologia e gestão, a usina Batatais se destaca no mercado sucroenergético. Tanto o plantio quanto a colheita são automatizadas em todas as fases de produção, garantindo alta eficiência. Com mais de 3.000 colaboradores, somando as unidades de Batatais e Patrocínio Paulista, a empresa movimenta e impulsiona o desenvolvimento socioeconômico da região, gerando emprego e renda para todas as comunidades onde atua. Através de sua área de responsabilidade social, desenvolve e apoia projetos sociais voltados para a cultura, educação e esporte, tanto na cidade de Batatais quanto em Patrocínio Paulista. Por tudo isso, é um modelo de qualidade, desenvolvimento e sustentabilidade. Queremos melhorar o mundo com a cana-de-açúcar e transformar a vida das pessoas que fazem parte do nosso negócio. Usina Batatais. Com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de Manga Larga, né, e toda a organização da prova do Manga Larga, na companhia aqui do Rodrigo. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Eu agradeço, um abraço, boa tarde. Também na companhia do Pedro, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Obrigado a você, Luciano, boa tarde para todo mundo. Bom, Manga Larga, esse ano a gente conversava aqui no intervalo com novidade, né, com um novo espaço, não é? Vamos falar um pouquinho desse novo espaço, né, desse novo funcionamento, até para o pessoal que gosta de acompanhar, né, se localizar na festa com essa inovação. Vai lá, Rodrigão. Ok, nós tínhamos um problema, né, sério, na pista principal da Festa do Leite, que os cavalos, na hora que estavam apresentando, rodando, o pessoal do show começava a fazer teste de som. Barulho, os cavalos assustavam, reduziu o tamanho da pista
devido aos cabos que passam no chão. Então, inviabilizou fazendo a pista principal. Como nós tínhamos uma pista lá embaixo, muito pequena, graças ao apoio da Prefeitura e principalmente do Luiz Roberto Alvarenga Marques, que é o presidente do Sindicato Rural, que encabeçou esse projeto, e nós conseguimos uma verba para ampliar essa pista, para viabilizar, fazer a prova de marcha e o julgamento do Manga Larga Marchador dentro da Festa do Leite. Perfeito. E acaba ficando mais interessante, mais confortável para os próprios animais, né, Pedro? E também coloca aí toda a parte que a gente pensa é ligada aos animais na parte de baixo da festa hoje. Sim, com certeza. Quando a gente pensa no bem-estar animal, a gente pensa em um ambiente mais tranquilo, né? Pensando que esses animais estão vindo de propriedades rurais, que tem um ambiente mais sossegado, um ambiente mais livre de barulho, e isso acaba ajudando também para que os animais apresentem-se melhor nas provas. Como ele vai ter mais tranquilidade, não vai ter tantos artifícios que ele não está acostumado no seu dia a dia, tanto no aras quanto na fazenda. Sem dúvida. E quando a gente pensa também na questão do conforto ali, né, eles vão estar mais perto das baias, mais perto das estruturas onde eles ficam, então até para a circulação fica mais fácil. E mais seguro também, inclusive para o público, né? Você não precisa ficar com um cavalo andando no meio das pessoas para chegar até na pista, voltar. Então, eu acho que vai ser o ideal. A gente resolveu, através do Sindicato Rural e a Prefeitura, resolveu esse problema que a gente tinha dentro da Festa do Leite. Perfeito. Dias, né, as datas aí, como é que ficaram as datas do Manga Larga na festa? Os animais vão entrar no dia 9, na quarta-feira. O julgamento vai ser no dia 10 e 11, que é na quinta e na sexta-feira. Não é os dias ideais que a gente procura de uma prova, só que durante esse período de julho a gente tem a maior prova do Manga Larga Marchador, que é a nacional, uma das maiores provas equestres do Brasil. E qualquer evento oficial precisa ser terminado 10 dias antes do início do julgamento da Nacional. Então, para viabilizar esse evento, a gente optou por fazer a prova na quinta e na sexta-feira. Vamos falar um pouquinho, né, da raça, não é? Manga Larga Marchador, o que diferencia e de onde vem a raça? Olha, é muito curioso isso aí, tá? Mas o nascimento da raça veio através dos portugueses, né, que trouxeram uma raça chamada Alter, né, de Portugal, para os anos 1500, 1600. E esse garanhão da raça Alter cruzou as éguas nativas, as éguas que já existiam aqui, tá? E nesse cruzamento originou-se a raça Manga Larga, tá? E a Manga Larga, ela veio junto no sul de Minas e aqui principalmente na Alta Mogiana, durante muito tempo. Só que o curioso é que na época os criadores tinham o esporte era caçada, tá? Então o pessoal aqui de Orlândia, da Alta Mogiana, caçada de veado, e aqui a gente tinha um veado campeiro, que é veado que corre muito. E no sul de Minas, o mateiro, que é veado que corre mais em volta, tá? E o pessoal aqui da Alta Mogiana cruzou essas éguas Manga Larga por o sangue inglês, precisava de um cavalo de estatura maior e mais velocidade, explosão. Só que com isso eles perderam o andamento. Esse cruzamento eles perderam a marcha. E o Manga Larga Marchador veio do sul de Minas, onde eles não fizeram esse cruzamento. Então, onde a gente tem o marchador, a marcha pura, que é cruzamento do Alter com as éguas nativas, sem o cruzamento de outros animais para ter essa explosão de corrida, ou de tamanho, ou de uma beleza até superior. Então, o cavalo puro que veio lá do sul de Minas, que hoje originou-se a maior raça da América Latina e que é uma raça que cresce demais no Brasil, e hoje estamos exportando vários animais para fora também. E aí, né, com essas características, né, a gente entende o que se avalia na prova, correto? Sim. Hoje a avaliação é de morfologia e principalmente marcha, andamento marchado com tríplice apoio.
onde você tem um animal de comodidade muito boa para você montar e passear e cavalgar e andar fazenda, correr o gado, fazer cavalgada. Então são animais macios. Então isso que caracteriza a principal função da raça manga larga marchador. Perfeito. E é isso, né? O cavalo sempre estará com 3 patas apoiadas enquanto faz Exatamente. Por isso que é bem mais suave. Por isso que é tríplice apoio. É bem mais macio. Muito bom. E dentro da raça manga larga marchador, nós temos 2 bifurcações. A marcha batida e a marcha picada. Tá? As duas são manga larga marchador com características diferentes. Mas as duas são excelentes, com um mercado muito, muito forte hoje em dia. Perfeito. E dentro da prova, né? Aqui inscrições já encerradas, como é que está funcionando isso? Quantos participantes em média? Como é que funciona a rotina da prova? Já está encerrado. Graças a Deus, mais um ano, pelo 3º ano consecutivo. A gente chega aí uma semana antes da prova, até 2 semanas antes da prova. Semana passada já tinha encerrado as inscrições. Para esse tipo de exposição que a gente vai fazer aqui em Batatais, é uma exposição que ela tem um limite máximo de animal de 89 animais inscritos. Então já está encerradas as inscrições. Perfeito. E é bacana porque muitas vezes, né, o público tem curiosidade, vai lá, não entende muito bem, né, assiste. E é bacana esse tipo de informações que a gente acaba entendendo. Né? A gente brinca que é igual assistir ginástica olímpica, né, nas Olimpíadas. Né? Você está vendo, você vê uma boa apresentação, mas você não entende porque que o júri não deu uma nota boa. Né? Com um cavalo é a mesma coisa. Né? Quem tem propriedade entende, a gente ainda fica meio perdido, às vezes cutuca quem está do lado e fala assim, nossa, mas para mim estava tão né, bonita a apresentação, foi tudo certinho, o que descontaram o ponto aí? Sim, né? Por ser uma prova que ela não é uma prova de cronômetro, né? É uma prova de interpretação zootécnica, acaba que ela é um pouco mais dificultosa para entender. Só que comparado com outras provas de avaliação zootécnica que a gente tem tanto no cavalo quanto no bovino, ovino, o manga larga marchador ainda é uma prova muito simples. A essência do manga larga marchador é uma essência simples. Então, juntamente com sua prova, se torna de uma forma fácil de se entender. Perfeito. Então vamos aproveitar e fazer o convite aí, né, para o pessoal que gosta, mesmo que não entenda muito aí, né, repetindo aí os dias da prova e reforçando o novo local. Então vamos lá, dia 9, entrada dos animais, dia 10 e 11, o julgamento. O julgamento começa às 8 horas da manhã, vai até por volta das 6 e meia da tarde, e no outro dia a mesma coisa. No primeiro dia vai ser julgado os animais de morfologia, que é a avaliação estética do animal, sendo um pouco mais grosseiro, a avaliação estética. No outro dia, as provas de marcha. E também no final, vai juntar todos os animais que foram premiados e fazer o grande campeonato. É uma prova bem bacana de se ver, um horário bom. Espero todo mundo lá, vá lá para conhecer, se não conhece, para conhecer ainda mais a nossa raça. A gente espera todo mundo lá. Rodrigo, gratidão pela presença, pelas explicações técnicas aqui. Fica sempre o convite para participar conosco. Eu que agradeço a presença aqui. Um abraço para vocês e convido a população de Batatais e região a vir prestigiar e acompanhar as provas do manga larga marchador aqui em Batatais. Muito obrigado. Pedro, gratidão pela presença. Obrigado a você, Luciano. Obrigado ao público aí, a todo mundo, a TV Educadora. Agradecer principalmente à Prefeitura e ao Sindicato Rural pelo apoio que tem dado para a gente, mais um 3º ano aí consecutivo de parceria. Então, muito obrigado. Ele já atuou como desenhista, quadrinista, ilustrador, projetista, decorador, chargista, cartunista e designer gráfico. Com esse trabalho, conquistou destaque em concursos nacionais de ilustração, cartazes, histórias em quadrinhos e humor gráfico. Em Varginha, foi o idealizador e organizador da Mostra Nacional de Humor, realizada entre 1998 e 2000, além de ser o criador do personagem ETzinho. O talento e a expressividade de Paulo Antônio de Carvalho podem ser conferidos em uma exposição no Museu Municipal. Então, eu estive há muitos anos parado, eu quis trazer de volta o trabalho feito à mão, né? Rústico, e que ainda as crianças podem aprender, ou qualquer pessoa possa aprender a desenhar.
E são traços livres, né? Você desenha à mão mesmo. Como é que funciona isso? É uma questão mesmo, ter um pouco de dom. Pouco não, né? Muito de dom. Esse dom eu vivo assim, andando e criando. Eu não consigo ficar sem desenhar, né? Então, não só o dom, mas o treinamento, a experiência de muitos anos trabalhando com desenho. Eu vi, né, que você tem uma história longa e desde 78 sendo premiado, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, na época, teve um concurso de cartaz que era o antigo Mobral. Eu fui o primeiro colocado com desenho, primeiro colocado no Brasil e terceiro colocado em Minas Gerais, como prêmio. E depois eu ganhei o prêmio da Playboy, né, como Charles Cartoons. E entre os desenhos, na época eu trabalhava com a editora VEC e a Block, no Rio de Janeiro, eu fui considerado um dos 10 melhores desenhistas do Brasil, na época. E aqui em Varginha você criou um símbolo, né? Que é aquele ETzinho, gente boa, aquele ali que fica ali do lado da nave, né? Fala pra gente também. A gente sabe que a inspiração é o ET real, mas ele ficou aquele ETzinho camarada, né? Então, o personagem, o ETzinho, o nome dele é Aaron, né? O nome até do meu filho. O ETzinho, porque na época ele já existia, desde 84. Eu só fiz umas mudanças. E esse personagem eu tenho até hoje, quer dizer, eu vivo dele. Né? Carinho, né? Um carinho. Um carinho por ele. Tenho. Então, assim, continuo tentando colocar ele. Eu fiz desenhos animados dele, mandei para Disney, aí veio a pandemia, cortou tudo, parou tudo, né? Então, estou tentando voltar ao mercado. Com talento, né, não tem jeito, o mercado está aberto mesmo. E fala para a gente da mostra, para o pessoal vir visitar. Essa primeira mostra vai ficar aqui até que dia, o horário de funcionamento? Convida todo mundo para vir ver esse trabalho tão bonito. Então, a exposição, a mostra vai ficar do dia 6 até dia 20 desse mês, e horário das 7 às 17 horas. E todo mundo pode vir, né? E vão ver, assim, imagens lindas, né? Desenhos lindos feitos por você. Vamos ver se traz mais inspiração, porque eu trabalhava com desenho com criança, né? Então, vamos ver se eles aparecem para poder ver, incentivar mais. Paulo Antônio de Carvalho é natural de Baipendi, residente em Varginha. A mostra de traços e desenhos pode ser visitada até o dia 20 de julho, de 7 da manhã às 5 da tarde, no Museu Municipal. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural e Museu Municipal. Suporte eletrônico, venda e assistência técnica. Contamos com profissionais capacitados para resolver o seu problema. Suporte eletrônico. Ficamos aqui na Avenida Frei João Batista, número 53, no centro de Quirinópolis. Aqui, eu estou garantindo o meu futuro profissional. Através da Unitec, eu consegui o meu espaço. Me qualificando profissionalmente, consegui novas oportunidades. A qualidade do ensino me deu o conhecimento que os clientes precisam. Com a Unitec eu consegui. Seja um profissional de sucesso. Venha para a Unitec. Amanhã é dia de festa no Parque Zoobotânico Municipal Dr. Mário Frota, em celebração aos 60 anos de fundação desse espaço público dedicado à preservação da fauna e da flora. Para comemorar, a Prefeitura de Varginha e a Secretaria Municipal de Comércio e Turismo prepararam uma programação especial para toda a família. A partir das 10 da manhã, haverá encenação teatral, presença de personagens interativos, apresentações de dança e música, oficina de pintura de rosto, circo mágico, Marlon França, dublê de Michael Jackson, a Dona Ira Miguel e a distribuição de pipoca gourmet. Uma manhã de muita diversão, cultura e conscientização ambiental em comemoração aos 60 anos do Parque Zoobotânico de Varginha.
Antes de encerrar o Jornal Cidade, um convite especial para as famílias. É o evento Tardezinha do ET, uma programação de lazer, cultura e solidariedade que acontece nas tardes deste domingo ao lado do Memorial do ET. A terceira edição do evento celebra a Viola Caipira, com a apresentação da dupla Tião Pedreira e Mundo Novo, da banda Country e Viu Zé e diversas outras atrações. Saiba como vai ser a programação. É um projeto que a gente iniciou há 3 meses, uma vez por mês, num domingo. A pessoa pergunta, o primeiro, segundo domingo do mês, é o domingo que não vai chover. Então vai ser nesse domingo, as pessoas chamam de Sunset, né? Que é o Sunset, que é a tardezinha do ET. E é muito legal, aqui no local onde está sendo conhecido como Mirante do ET, ali na frente a gente coloca a banda tocando e aqui na grama ficam famílias, o pessoal faz piquenique, casalzinho de namorado fica ali sentadinho do lado do ET, vendo a cidade, tomando um vinho. Então é uma festa bem bacana. Nesse domingo, como nós estamos no mês da Viola Caipira, nós vamos ter apresentação de 2 meninos, cara novo, acho que tem 15 anos. Eles vão tocar viola caipira, cada um vai tocar uma música. Depois um luthier vai ensinar como que faz uma viola caipira, quais são as características da música, das cordas, enfim. Depois vai ter uma apresentação do rock country da banda Viu Zé, lembrando que todo mundo é daqui da cidade. E é interessante que é um novo ponto, né, cultural, um lugar para as famílias se reunirem de tarde, um evento mais leve, vamos dizer assim, né? Você não vai chegar em casa à tarde, pode conviver, tem a questão da natureza, sentar na grama, é um conjunto, né, de coisas boas. Eu conversei com uma artista daqui de Varginha, a Valentina Manjapelo, e ela falou, Madeira, vocês estão conseguindo retomar essa questão de ocupar um espaço público. Aqui é um espaço público, então o pessoal tem que vir mesmo. Na primeira festa que teve aqui, o pessoal falou, nossa, estão pisando na grama. Gente, aqui é para deitar na grama, tomar sol, ler um livro. É um espaço público, a gente tem que ocupar o lugar público. Quando você ocupa, tem menos vandalismo, tem menos depredação. E lembrando sempre, os comerciantes que vão estar aqui, assim como os artistas, são todos de Varginha. Vai ter distribuição de café, vai ter brinquedo para as crianças, pipoca e algodão doce solidários. Traga 1 litro de leite, 1 quilo de alimento, uma roupa, um agasalho e você ganha pipoca para você, para sua família, enfim. É uma TED para a família. E qual que é o horário mesmo, Madeira, que começa, o horário que termina, e faz o convite para todo mundo participar e conhecer esse evento, né, que já está caindo no gosto mesmo, né, já está virando tradição em Varginha. Maravilha, começa às 2 da tarde e termina pontualmente às 6 ou 6:30 da tarde. Fica o convite para todo mundo para vir, uma festa bem gostosa e tem a questão aqui de cadeiras, com uma tenda também, né, para o pessoal que quiser ficar na cadeira, se proteger do sol, mas quem quiser ocupa o espaço aqui e está todo mundo convidado para a próxima Tardezinha do ET. A terceira Tardezinha do ET neste domingo, de 2 às 6 da tarde, ao lado do Memorial do ET, no alto da Vila Paiva. O evento tem a realização da Prefeitura de Varginha e Secretaria Municipal de Turismo e Comércio. A sessão de hoje do Senado foi presidida pelos senadores Lúdio Coelho, Nabor Júnior, Luiz Otávio e Ademir Andrade. Termina aqui o Jornal Cidade desta terça-feira, 28 de julho de 2026, aqui na TV Princesa. E por causa disso, nosso encontro amanhã é mais cedo, hein? 6h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais um JR para você. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. A você, uma boa noite. E até amanhã.